Bom dia, na paz do Senhor. Estamos, toda semana, desde segunda, falando um pouco sobre ansiedade. E hoje eu quero ir, assim, num ponto mais crucial no que eu falei, que é o foco da ansiedade. E é um assunto mais complexo. Eu não quero estender depois mais do que 30, 40 minutos no máximo. Quero ficar em torno de 30 minutos. Mas é um assunto que, se fosse uma palestra, Aqui não é uma palestra, é um devocional, mas se fosse uma palestra, levaria aí 2 horas tranquilamente, Com material tem, conteúdo tem. Mas aqui o objetivo é nos direcionarmos, ajudar a dar uma direção para quem quer tratar a ansiedade e lidar com ela de uma forma bíblica. Então vamos orar para nós começarmos a falar sobre isso. Soberano e eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, te agradecendo pelo dom da vida, te agradecendo por estarmos aqui, adorando, Pai querido, a Tua majestade, o Teu poderio, o Teu senhorio, Deus majestoso, Deus todo-poderoso, Deus onisciente, que sabe e conhece todas as coisas, Pai. Eu peço a Tua graça neste momento para falar da Tua palavra. Eu peço também que derrame da Tua graça e do Teu amor sobre todos os que estão ouvindo agora ao vivo e os que também virão a ouvir depois de gravado. Fala aos nossos corações, nos direciona e nos mostra o que devemos fazer, onde precisamos agir nas áreas da nossa vida para evitar essa ansiedade que tem desequilibrado tanta gente. É o que eu te peço neste momento e eu já te agradeço, porque sei que estás na direção de tudo. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então, quem está com a Bíblia na mão, quem não está, anota, porque esse é um versículo muito importante para irmos no foco, resolvermos a ansiedade. Vamos então, Romanos 8 e o versículo 15. Na verdade, a minha sugestão é que leiam depois, Romanos 8, dos versículos 12 ao 17, porque fala sobre nós, como filhos e herdeiros de Deus. Mas eu quero ir no ponto mesmo, que é o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Esse versículo ele remete a João 3,16, que eu já citei na live de ontem. Então olha só, começamos na segunda-feira falando sobre a necessidade que temos de lembrar somente das coisas boas do passado, do que Deus já fez na nossa vida, do que Deus já propiciou na nossa vida. Então, cuidar da nossa mente nesse sentido de não ficar lembrando das coisas ruins, das coisas difíceis, das dores. E se muitas vezes temos dificuldade de olhar para o nosso passado e não achar coisa boa, que depende aí tanto da forma de pensar, da forma de se olhar, do otimismo ou pessimismo, vá para a Bíblia e procure na palavra de Deus todas as vezes que Deus cuidou do seu povo, que Deus orientou, que Deus socorreu, tudo que Deus fez na vida do seu povo. Depois, na terça-feira, nós vimos então sobre como proteger a nossa mente, os filtros que devemos usar para cuidar da nossa mente. A nossa mente é o ponto central da nossa vida. Lá em Efésios 6, do 10 ao 18, fala sobre o capacete da salvação, ou seja, capacete para proteger a nossa mente, a nossa cabeça, porque aqui é a mente que determina o nosso comportamento, que determina as nossas ações, e aqui também que está a salvação, já que a salvação vem de graça por meio de Jesus, mas é pela fé. Então está aqui. Se não tivermos a mente protegida, é capaz até de não alcançarmos a eternidade com Deus. Então precisamos da nossa mente protegida. E é o que nós vimos terça-feira, Filipenses 4 e 8. Depois nós vimos na quarta-feira, sobre proteger a mente foi na terça. Na quarta nós vimos então um pouco sobre oração. Não andeis ansiosos.
como esvaziar então o nosso coração sobrecarregado de ocupações, de preocupações e de ansiedades. E ontem nós vimos então sobre esse perfeito amor de Deus. Onde há o perfeito amor, não há medo. E aí nos remetemos então a João 3:16, que fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre falo para quem está com crises de ansiedade, quem está desenvolvendo ansiedade, e lembrando que, dependendo do grau da ansiedade da pessoa, ela precisa sim de tratamento psicológico, de acompanhamento médico, mas no momento em que, né, ou para que esse tratamento médico, esse tratamento psicológico, para que a pessoa ali nos seus impulsos de ansiedade, nas suas crises de ansiedade, não venha cometer algo contra a sua vida ou a vida de outra pessoa, né, contra algo que venha ali a alterar, né, a vida, que mexa com a integridade da vida. Então, se está neste ponto que não consegue controlar as suas ações, as suas reações, precisa de ajuda profissional. Mas lembrando que essa ajuda profissional, ela não resolve a raiz da ansiedade. A ajuda profissional, ajuda medicamentosa, ela apenas controla as reações da ansiedade, né? Qualquer tipo de medicamento, ele não vai resolver a raiz, o cerne, né, o centro da ansiedade. Medicamentos, eles só controlam a ansiedade, eles controlam as reações que nós temos. Então, é importante, né, se tem alguém aqui que faz uso de medicamento, é importante parar e resolver ou tentar entender onde é o ponto central da sua ansiedade. Como eu expliquei um pouquinho mais ontem, né, a ansiedade ela é resultado do nosso processo mental, da nossa forma de pensar. Então, medo de alguma coisa que gera uma preocupação, que gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela gera uma necessidade de controle muito grande. Então, vem a ansiedade quando nós percebemos que não estamos conseguindo controlar determinada coisa. E aí gera essa ansiedade. Então, veja só, tá lá, a raiz é o medo. Por isso que ontem nós meditamos, então, aqui em 1 João 4,18, falando sobre o perfeito amor, o amor de Deus, que lança fora todo o medo. E quando a pessoa está nessas crises de ansiedade, geralmente eu oriento a que leia o Evangelho de João. Então, anota, se você estiver anotando, para ler em algum momento, os capítulos do 1 até o 3 do Evangelho de João. O versículo de ontem foi em 1 João 4, que também é importante, tá? Mas aqui, no Evangelho de João, dos capítulos 1 ao 3, vai falar desse amor de Deus, desse tão grande amor, de como Deus nos ama. Ele nos aceita, ele nos recebe como somos. E ele nos acolhe como estamos. E a partir do momento que ele nos acolhe, e aí sim, dentro desse amor com que ele nos acolhe, ele começa a nos transformar. Começa ali então um movimento, né? Um trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, conforme está em Filipenses 1:6, o Espírito Santo está ali reformando o nosso coração, começa esse trabalhar. E é importante nós entendermos que é um processo. É claro que tem gente que quando se decide em ter uma vida com Deus, né, em ter essa caminhada com Deus, tem gente que, pela personalidade, por um coração ensinável, por um coração mais sensível, essa transformação acontece mais rápido. Outras pessoas, vai um tempo, né, para ter uma transformação visível aos de fora. Mas essa transformação, ela faz parte de um processo que leva a vida toda aqui na Terra. Porque, na verdade, a vida aqui, ela é transitória. Por mais que possamos viver 90 anos, 95 anos, 100 anos, né? Alguns poucos, mas por mais que possamos ter toda essa idade, é transitória, passageira, diante da eternidade, que não dá para medir. Então, aqui é um preparo, é um aperfeiçoamento, é um processo
até alcançarmos a estatura do varão perfeito e aí sim adentrarmos na eternidade com Deus. Então nós precisamos entender isso. E qual que é o foco então? Olha só que nós acabamos de ler aqui em Romanos 8 e 15. Nós não recebemos o espírito de escravidão. No momento em que nós escolhemos servir a Deus, no momento em que nós dizemos agora eu tomo essa decisão de servir a Deus, de ter Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, eu não recebo nesse momento espírito de escravidão. Eu já estava com o espírito de escravidão lá fora no pecado. A partir do momento que eu decido seguir a Deus, servir a Deus, eu recebo espírito de adoção. É liberdade e não escravidão. Então, o que é esse espírito de adoção? Deus nos acolhe, Deus nos adota como filhos. Olha que coisa linda. João 1 e 12, né? Que eu até falei, acabei de falar sobre ler, né, os capítulos de 1 a 3. 1 a 12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, nós recebendo, né, aceitando, escolhendo servir a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, mas da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, olha só, através de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, nós recebemos o poder. O que é esse poder? Uma autoridade de ser chamado filhos de Deus. Que é o que eu sempre falo, eu sou filha amada do Pai. Deus me amou de tal maneira que permitiu, que deu Jesus para que viesse, sofresse, morresse e ressuscitasse por mim e por você, né? O versículo é coletivo, é para todo mundo, para todos aqueles que crerem em Jesus. Por amor, Deus, por amor, deu seu Filho por nós, para que morresse. E assim ele nos adotou. Esse foi o atestado de adoção, a morte de Jesus. A ressurreição de Jesus é um atestado do amor de Deus por nós. Então, olha só, quando nós deixamos, porque é deixar a ansiedade tomar conta da nossa mente, nós estamos anulando este versículo. Nós não estamos fazendo com que ele se torne real na nossa vida. Vamos resumir agora, né, que já falei bastante. Romanos 8 e 15, ele fala justamente que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção. Somos filhas, somos filhos amados do Pai. E isso significa o quê? Que no momento em que nós recebemos, que nós aceitamos, que nós entendemos que Deus é o nosso Pai, não deve haver espaço para medo, para ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento, é uma emoção resultante de todo um processo mental que começa com o medo. Medo de alguma coisa. E aí, olha só o que o versículo aqui ainda fala, né? Para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, quando nós estávamos vivendo uma vida no pecado, sem Deus, sem Jesus, aí sim nós tínhamos motivo para ter ansiedade, para ter medo, para viver uma vida de temor. Algumas versões falam que essa palavra que aqui na minha está atemorizado, fala ansiedade, outras falam medo, outras falam terror, porque sim, sem Deus é essa vida. Aí aqui o versículo tem um mas, né? Ou seja, o contraponto. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Né? O que é esse Abba? Significa pai. Né? No original é pai. Então aqui é pai, pai. Essa é a tradução aqui. Ou seja, eu posso chamar pai, né? Quando que a gente chama pai? Quando a gente está querendo atenção, né? A criança pequena não chama uma vez só. Ela quer ação, ela quer atenção total da mãe, do pai. Então ela repete várias vezes: pai,
pai, mãe, né? A gente até fala, se ganhasse R$1 por cada vez que eu sou chamada de mãe durante o dia, seria milionária, né? Porque é tanto que chama. E chama repetido mesmo. A gente pode ali estar junto, ouvindo, a mamãe está aqui, mas continua mãe, porque quer atenção. E aqui está falando exatamente isso, que nós podemos fazer isso com o nosso pai. Chamar, né? Ali com intimidade, como eu falei outro dia, uma intimidade com respeito, porque é nosso pai, mas é o Pai Todo-Poderoso, não podemos perder a reverência, mas é pai. E aí nós precisamos entender o que é esse ser adotados por Deus, sermos filhos amados de Deus, podemos chamar de pai. Quando nós entendemos isso, a ansiedade vai embora. Então, a ansiedade, nesse processo todo que eu falei, que eu venho falando desde segunda-feira, né? Hoje encerramos essa série de 5 lives, para entendermos esse processo e resolvermos isso, é captar tudo que significa ser filha amada do Pai, entender a paternidade de Deus. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, não fica mais espaço para nenhuma ansiedade, para nenhum medo. E aí acontece o versículo de ontem, né? No perfeito amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Não tem espaço para ansiedade e amor de Deus no mesmo lugar. Não tem como. As duas coisas não convivem. Medo, ansiedade e perfeito amor de Deus. Ai, Janaína, mas eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Ele é meu Pai, mas... Então é assim, né? E vai soar duro, talvez, para algumas pessoas, mas eu não vou me preocupar com isso, porque já teve pessoas que eu já falei, a pessoa saiu, ficou um mês sem falar comigo, depois voltou, porque daí raciocinou, pensou, se olhou no espelho e viu que a palavra de Deus prevalece. Eu posso até dizer que Deus é meu Pai, que eu sirvo, que eu adoro, que eu sei que é isso, mas se eu não vivo isso, não tem validade. Então, quando eu falo entender a paternidade de Deus, não é só entender no sentido de raciocínio, no sentido lógico, né? Aí dentro dos domínios espirituais que não tem essa lógica, que é a lógica humana. Mas esse entender é no sentido de entrar na nossa mente e o que a gente fala descer para o coração, né? A gente sabe que o coração aqui é um músculo, mas quando a gente fala de descer para o coração é uma divisão, vamos dizer assim, aqui dentro da nossa alma, né? Que comporta tudo isso. Mente, personalidade, emoções e o que a gente chama que é mais fácil de entender, que é o coração. Então, essa paternidade de Deus, ela precisa entrar na nossa mente, nós precisamos entender, e aí eu sei que muita gente entende, mas precisa da etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? Descer e fazer morada no coração. Então, a palavra de Deus, ela só faz morada no nosso coração quando, além de nós entendermos, nós a aplicamos, a vivenciamos no dia a dia. Então, é viver a palavra de Deus. Tiago 1:22 nos fala sobre isso, que não basta conhecer a palavra de Deus, nós precisamos vivê-la, nós precisamos praticá-la. Se nós não praticamos, nós estamos nos enganando, né? Auto-engano. Então, em relação à paternidade de Deus, não basta eu entender, né? De uma forma assim, você entende o que eu estou falando? Não, eu preciso absorver e viver. Veja bem, ansiedade, de acordo com a psicologia, é o quê? Né? Vou até ler aqui para não perder nenhuma palavra e também não falar errado. Né? Ansiedade, de acordo com a psicologia, é um sentimento de apreensão. Né? Eu até falei ontem, aquele estado de alerta contínuo. Né? É um sentimento de apreensão de que algo do futuro irá acontecer com toda certeza. E sempre, né? Esse algo do futuro, na mente da pessoa ansiosa, é sempre uma tragédia, é sempre algo ruim, é sempre algo negativo. E esse com toda certeza, essa certeza do ansioso de que algo ruim vai acontecer, é o que provoca as reações físicas, né? Palpitação, as arritmias, pensamento acelerado, altera sono, altera a alimentação,
a maioria come demais, né? Mas tem também uma parcela aí de 15 a 20% dos ansiosos que come de menos. Então, a ansiedade, ela provoca todas essas reações físicas. Problemas estomacais, enxaquecas, irritabilidade e uma série de outras coisas. Agora, olha só, a ansiedade, ela se apresenta de diferentes formas. Como eu disse outro dia, eu tive muita dificuldade de aceitar que eu era uma pessoa ansiosa lá atrás, porque eu era muito planejada. De formação, né, de profissão, eu sou administradora, trabalhei muitos anos com estratégia, com planejamento. Só que eu trouxe isso para cobrir essa brecha da ansiedade. Então eu era a pessoa que eu tinha o plano A, B, C e D até o Z. De tão planejado que eu era. E as pessoas olhavam para mim e falavam, não, como ela é planejada, eu quero ser assim. Só que na verdade eu estava mascarando a minha ansiedade. Eu não queria ser pega de surpresa. Eu queria que mesmo que se acontecesse uma coisa ruim, eu estivesse preparada. E não é assim que funciona, não é assim que as coisas funcionam, na verdade, né? As coisas nós não conseguimos controlar tudo. O único que controla tudo é Deus. É Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que controla todas as coisas. Então, esse é o conceito de ansiedade para a psicologia. Um sentimento de apreensão. Veja, um sentimento. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? A ansiedade, conforme a Bíblia, é quando eu enxergo as coisas pelos meus olhos e não pelos olhos de Deus, ignorando a sua paternidade. Então, a ansiedade, eu simplesmente ignoro o que a Bíblia fala. Talvez não ignore tudo, porque senão eu não seria, né, filha de Deus, eu não teria escolhido servir a Deus. Mas eu ignoro algumas coisas para algumas áreas da minha vida. Nós precisamos entender duas coisas. Quando eu ignoro totalmente ou parcialmente a soberania de Deus, eu estou pecando por ignorância. Eu estou desprezando a soberania de Deus. E isso é sério, porque aí eu quero as bênçãos de Deus, mas eu ignoro a soberania de Deus. Ou eu aceito a soberania de Deus somente para o momento em que eu quero bênção. E aí as coisas complicam. Então, nós precisamos ver, entender e viver a paternidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando eu falo paternidade, né, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu sei que Deus é meu pai, né? Eu aceito isso, eu vivo isso. Mas quando a gente fala de Deus como pai, muitas vezes nós temos dificuldades de entender o que isso significa 100%. Por conta de duas coisas. Primeiro, por conta da nossa experiência terrena, com o nosso pai terreno, que por mais maravilhoso que possa ter sido, é humano, ou seja, tem suas limitações. Mas muitos têm dificuldade de entender, de aceitar e de viver a paternidade de Deus, porque tem ali dificuldade com seu pai terreno. Nós precisamos aceitar que o nosso pai terreno tem suas limitações, porque é um ser humano como nós. E nós precisamos também saber que tem um outro ser aí que fica tentando tomar o lugar de pai, que é o diabo. Né? Ele é pai da mentira, pai do pecado, pai da desobediência. E muitas vezes nós praticamos coisas que são muito mais parecidas com esse pai da mentira do que com o pai celestial, com o nosso pai amado. Então nós precisamos entender o papel de Deus como pai, né? Quando falamos de pai, de paternidade de Deus, nós estamos falando de um Deus que é provedor, de um Deus nutridor e de um Deus sustentador. Que essas são as três funções de um pai: ser provedor, ser nutridor e ser sustentador. Então, quando nós vivemos essa paternidade do Pai Celestial e entendemos isso, né, esse papel em todas as áreas da nossa vida, a ansiedade vai embora. O que muitas vezes é que nós temos dificuldade de aceitar essa paternidade, esse provedor, nutridor, sustentador para todas as áreas. Então, como eu falei ontem, né, uma dica de exercício que eu dei ontem, para ver em qual área da sua vida que você sente ansiedade.
E aí faz aquele caminho inverso, como expliquei na live de ontem, para você descobrir qual que é o seu medo. Nessa área que você está em medo, que é a raiz da ansiedade, é justamente onde você precisa trabalhar, aceitar e viver a paternidade de Deus, tá? Nós sempre vamos ter dificuldade de confiar em Deus, né? Como pai, como provedor, nas áreas onde ou sofremos algum tipo de trauma ou sofremos algum tipo de não assistência aqui na nossa vida terrena, aqui na nossa vida física. Então nós precisamos olhar assim para trás nesse sentido de descobrir onde está a raiz. E olha só, justamente nessa área onde nós não fomos cobertos, né? Onde nós tivemos alguma dificuldade, alguma experiência difícil, justamente nessa área é onde o diabo vai entrar e vai atacar. E aí algumas pessoas desenvolvem ansiedade, de acordo com a personalidade, com o tipo da pessoa, e uma série de fatores, ou ansiedade ou depressão. É aqui onde o inimigo entra, aqui onde ele vai atacar. Por quê? Qual que é o interesse dele? Ganhar a nossa mente. O diabo quer ganhar nossa mente por quê? Como eu disse no começo, salvação. Lembra o capacete da salvação? Nós temos que proteger a nossa mente. O diabo quer a nossa mente. No momento que ele ganhar a nossa mente, aí pronto. Fica mais difícil. Por isso que é importante sair desse processo de ansiedade e aí desenvolver formas de guardar a nossa mente, né? Cuidar da mente continuamente, vigiar a nossa mente e desenvolver formas de proteger a nossa mente. Jesus, lá na tentação do deserto, Mateus 4, ele sofreu 3 ataques do inimigo. 2 é justamente sobre a paternidade de Deus. No versículo 3, o diabo fala assim, se você é filho de Deus mesmo, né? Depois no versículo 6 de novo, se és filho de Deus mesmo, então o próprio Jesus sofreu ataques. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, em Mateus 4. Jesus sofreu ataques em cima disso, ou seja, nos mostrando a necessidade de cuidarmos dessa parte, de viver essa paternidade de Deus e termos certeza dessa paternidade de Deus. Olha só, o primeiro ataque aqui, né? O versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois, Jesus, ele respondeu com o quê? Com a própria palavra de Deus. Então a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que a nossa mente é liberta. É pela palavra de Deus que somos libertados, né, dessas amarras, da ansiedade, da depressão e de tantas outras coisas. Depois, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Então, segundo ataque do diabo para Jesus, né, segunda tentação ali, de novo, sobre a paternidade de Deus. Então, primeiro ataque, paternidade de Deus. Segundo ataque, paternidade de Deus. E aí Jesus responde também usando a palavra de Deus. E aí, por fim, o diabo, no versículo 8, o diabo, né, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, olha só, 3 ataques do diabo. 2 contra a paternidade de Deus. E o terceiro contra próprio Deus, contra a majestade de Deus, contra a soberania de Deus. Que foi o que eu falei que a ansiedade faz. A ansiedade, ela faz o quê? Ela coloca em xeque a paternidade de Deus, né? A ansiedade, de acordo com a Bíblia, é quando eu enxergo as coisas pelos meus olhos e não pelos olhos de Deus, ignorando a paternidade de Deus. E quando eu ignoro a paternidade de Deus, eu estou ignorando a soberania de Deus, que é exatamente o que o diabo fez, ou fez no sentido de falar, né, com Jesus na tentação no deserto. 2 ataques para a paternidade e um contra a soberania e a majestade de Deus. E é isso que nós temos que trazer para nós. Esse cuidado com a nossa mente
e esse cuidado que nós temos que ter de entender e viver a paternidade de Deus. Somente quando vivemos a paternidade de Deus de forma total é que nós conseguimos vencer a ansiedade de forma total. Eu citei então João 8,32, a verdade que liberta. No mesmo capítulo, no versículo 36, vai falar que Jesus veio para libertar os cativos. E muitas vezes nós pensamos no cativo só aquela pessoa afundada no pecado, afundada no vício, afundada aí na corrupção, nos problemas. Mas esse cativo também fala da nossa mente ansiosa, da nossa mente depressiva. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos viver isso. A vida de liberdade em Cristo. Olha só, vamos ler aqui João 14:8, que eu sei que tem gente que está anotando. Jesus, né, capítulo 14, fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, porque é exatamente isso. O Pai, nós tendo Deus como Pai em todas as horas da nossa vida, é o que nós precisamos, é o que nos basta. Mas, né, aquela necessidade do eu de controlar certas áreas da nossa vida faz com que nós não aceitemos essa paternidade de Deus de forma inteira. Quando nós não estamos, então, bem alicerçados em Jesus, qualquer notícia nos abala. O que é a fé? A fé é a certeza, né? É o firme fundamento, onde nós temos que estar, então, fundados, fundamentados. O alicerce, a pedra angular é Jesus. Quando nós não estamos bem alicerçados em Jesus, qualquer notícia abala. Aí é número de mortes, é estatística, é doença, é qualquer coisa nos abala. E a nossa mente, quando ela está alterada pela ansiedade, a nossa mente bagunça e nós ficamos desequilibrados e a ansiedade toma conta. Por quê? Porque a nossa mente faz com que a gente fique imaginando depois os cenários, as alternativas do futuro. A ansiedade é isso, é excesso de futuro. E quando nós ficamos pensando demais no que vai acontecer depois e não descansamos em Deus, nós ficamos alterados e aí o que acontece? A nossa mente dá um chute, como a gente fala. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi feita para suportar o mal de hoje. Jesus nos fala: basta o mal de hoje. Se ocupe com o dia de hoje, não se ocupe com o dia de amanhã. Basta o mal de hoje. Porque a nossa mente não aguenta o mal de amanhã, a possibilidade de um mal de amanhã que a gente nem sabe se vai acontecer. Nossa mente não aguenta, e aí quando a gente fica pensando demais, dá chute mesmo. E a ansiedade toma conta. Então, é preciso cuidar, né? Cuidar da nossa mente, cuidar com o que pensamos. Com o coração agitado, com a mente agitada, com tudo bagunçado por causa da ansiedade, nós não conseguimos mais ouvir bem as pessoas. Quando estamos numa crise de ansiedade, se alguém chegar e falar: calma, Deus está cuidando, a pessoa que está num pico de ansiedade ouvir isso, ela extrapola, ela estoura, ela explode, ela fica agressiva, ela fala mais do que devia. Porque mente e coração agitados. A gente não consegue nem ouvir direito as pessoas e muito menos ouvir a palavra de Deus. Né? Deus fala que cuida dos seus, que protege os seus. A Bíblia nos fala que o nascer e o morrer é Deus que decide. Né? O nosso último dia de vida é Deus que decide. A gente escapa a essas verdades e não vive isso e acaba deixando com que a ansiedade tome conta. Então nós precisamos cuidar da nossa mente e entender e viver essa paternidade de Deus de uma forma completa. Pai provedor, Pai nutridor e Pai sustentador. Você quer ver uma coisa que eu citei, né, o diabo como pai da mentira? Você quer ver uma coisa que nós pegamos na ansiedade e transformamos isso em certeza para nós, e é uma certeza mentirosa. E quando essa certeza não acontece na nossa vida,
nós nos frustramos e a ansiedade vai pro pico. Olha só, eu vou suprir, eu vou trabalhar bastante, e eu vou suprir a minha família de alimento. Não vai faltar comida na minha casa, porque eu vou trabalhar. Se não tiver na minha profissão, olha, eu vou no farol vender alguma coisa, eu vou fazer uma faxina, eu vou passar uma roupa, mas eu vou trabalhar e eu vou sustentar minha família. E a gente vive isso de tal forma, né? E geralmente esse pensamento, ele vem decorrente de uma vivência lá atrás, ou que teve falta, ou que quem deveria prover para nós não foi provedor, e aí a gente não teve uma assistência nessa parte, né? E aí a psicologia que cuida disso e trata isso, identifica isso, né? Mas uma deficiência lá atrás causou um medo de que um dia a minha família pudesse passar fome, e esse medo cria um processo mental onde eu desenvolvo cenários e alternativas e vou me planejando para que não aconteça, para que esse medo de faltar comida não se torne real. E aí eu desenvolvo essa certeza, que é uma certeza mentirosa. Eu vou suprir de alimentos a minha casa. Por que é mentirosa? Porque eu, por mim mesma, não posso suprir nada. Se Deus não me der força, se Deus não me ajudar, se Deus não for Ele na frente, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou viver, ou eu não vou ter saúde, ou as portas vão se fechar de tal forma que eu não vou conseguir fazer isso. Então é uma certeza mentirosa. E é uma certeza mentirosa decorrente de um processo de ansiedade. E aí, para tantas outras coisas, nós vamos desenvolvendo aí certezas, né? A pessoa ansiosa vai desenvolvendo certezas. E quando essas certezas, que na cabeça dela é uma certeza, mas que não é, quando essas coisas acontecem ao contrário do que ela imaginou, aí sim, tem aquele pico de ansiedade, como eu falei ontem, que muitas vezes precisa de ajuda para se conter e não fazer nada ali contra a integridade da vida. A forma de combater a ansiedade, então, né, é viver, entender e viver no sentido de fazer morada e praticar a palavra de Deus, a paternidade de Deus. Deus provedor, Deus nutridor e Deus sustentador em todas as áreas da minha vida. 1 João 4:18. O perfeito amor lança fora o medo. Então a palavra de Deus precisa fazer morada no meu coração. Qual que é o exercício então para isso, né? Fui dando aí um passo por dia essa semana, desde segunda. Lembrar das coisas boas, das coisas que me trazem esperança. Cuidar do que eu penso, colocar uns filtros do nosso pensamento, que está em Filipenses 4:8. Oração, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, né? Então, em oração, mas é para orar de acordo com o que Jesus nos ensina, né? Conforme eu expliquei nessa live de quarta-feira. Nos afundarmos, nos mergulharmos no amor de Deus. E hoje, então, né? Orar, entender a palavra de Deus, viver a paternidade de Deus. Mas qual é o exercício para hoje, né? O último dia aí dessa série de lives. Se olhe no espelho. Sabe? Como um dia eu já me fiz isso. Lá, ontem eu contei um pouquinho, acho que foi ontem que eu contei um pouquinho, sobre o meu pior pico de ansiedade, né? Que foi quando eu passei ali pela viuvez, né? Quando meu marido ficou doente, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer, eu passei ali a pior pico de ansiedade da minha vida. E aí depois disso, né? Como é que eu saí do que eu tinha me afundado ali em ansiedade e depressão? Eu saí exatamente assim. Deus falou comigo, Filipenses 4 e o versículo 11, né? Aprendi a estar contente em qualquer situação. Buscar esse contentamento, buscar essa alegria do Senhor, mas de prática, né? Sai daqui hoje dessa live, vai lá pro banheiro, vai para um lugar onde ninguém vai te ver, ninguém vai te interromper, se olha no espelho, fisicamente, mas também espiritual. E faça como eu fiz. A Janaína, você já tá com X anos, né? Hoje eu estou com 42. Então, se olha no espelho e fala, você tá com 42 anos, não dá mais para viver desse jeito. A Bíblia fala que a ansiedade é falta de Deus. Então vai para frente do espelho, se olha e encara suas verdades. Essa é a palavra, né? Encara suas verdades, encara seus conceitos. Veja de onde vem a sua ansiedade. Medo do quê?
É medo de morrer? Então, peraí, eu tenho medo de ser contaminado pelo Covid e ir parar no hospital e morrer. Então, espera aí. Então, o problema do seu medo, da sua ansiedade, é não aceitar que Deus é quem controla todas as coisas. Deus é quem controla o nosso nascer e o nosso morrer. Pode ser que seja para doença? Pode ser, mas pode ser dormindo, pode ser um infarto, pode ser atropelado na rua, pode ser de tantas formas. Eu quero que seja num piscar de olhos, né? Eu sempre falo que eu fecho meu olho aqui nesse piscar e eu abro no céu. Eu quero, né, viver o arrebatamento. Mas pode ser que não. Quem vai definir isso? Sou eu? Não. Nada que eu faça nessa vida vai definir meu dia, minha não contaminação, não ficar doente, não ter um câncer, não ter alguma doença. Não é Deus. Então, se eu tenho medo de morrer, de duas coisas, uma, ou eu não tenho certeza da minha salvação, ou eu não estou aceitando que é Deus quem controla a minha vida. Entende que é uma verdade que precisa ser encarada? E aí quando a gente encara a verdade, as nossas verdades, nós damos nome para as nossas verdades. E muitas das nossas verdades são pecados. A Bíblia dá nome para essas verdades nossas, né? Essas certezas mentirosas. A Bíblia dá nome. E aí vamos para a palavra de Deus e vamos combater isso. Vamos, no momento em que a gente encara, que a gente se encara, que a gente encara as nossas verdades no espelho, e a gente aceita que, né, aquela verdade, por exemplo, o medo da morte, a verdade é: eu não aceito Deus como Pai nesse assunto, ele não é o sustentador da vida. Essa é a verdade. A Janaína, não, vai para frente do espelho, né, vai lá, reflete, daqui 1 mês, daqui 2 meses, quando você aceitar as suas verdades, você vem e me conta. Já teve gente que parou de falar comigo, como eu disse no começo, porque, né, diante da palavra de Deus a gente vai mostrando ali, não é assim. Eu aceito, Deus é o meu Pai, sim. Eu tenho medo da morte porque é natural. Não, não é natural. A Bíblia fala que só tem medo da morte nessas duas situações. Ou porque não tem certeza da salvação, ou porque não aceita Deus como Pai. E aí tantos outros medos, né? Medo de faltar comida, medo do desemprego, qualquer ansiedade que seja, encare a sua verdade. Se você tem ansiedade, você precisa descobrir a raiz dela. A sua ansiedade provém do medo de quê? Né? Então vamos lá, vamos trabalhar contra isso. Então o exercício de hoje é esse: se olhe no espelho de verdade, encare quem você é, se avalie, encare suas verdades e descubra seus medos. E aí é Bíblia. É entender e viver essa paternidade de Deus, nesse versículo inicial que eu li aqui, Romanos 8:15, e aceitar e viver Deus Pai como provedor, nutridor e sustentador da nossa vida. 100% da nossa vida, 100% do nosso tempo, 100% de todas as nossas áreas. Amém? Eu espero que tenha sido bênção. Obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe, que Deus dê graça, desvende os olhos, assim como tem desvendado os meus olhos também, né, que a verdade da palavra de Deus realmente nos liberte. Se você não assistiu as outras lives dessa série, elas estão gravadas, mas principalmente compartilhe, mande para alguém que você sabe que está vivendo aí um processo de ansiedade e que precisa de libertação. João 8:32. A verdade é que nos liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus, mas mais do que isso, nós precisamos viver o que está aqui. E a única forma de nos livrarmos da ansiedade é aceitarmos que somos ansiosos, que estamos ansiosos, e tratar isso na raiz, que é espiritualmente nos aproximando de Deus, né? Mergulharmos no seu amor. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, neste momento eu te adoro e eu te engrandeço, Pai querido, porque Tu és esse Pai nutridor, provedor, sustentador. Eu te agradeço, Pai querido, e eu louvo, Pai, por isso, porque eu sei que tem sido exatamente esse Pai na minha vida. Tem sustentado, tem nutrido, tem provido em todas as áreas. Pai eterno, eu te agradeço pela Tua palavra hoje, mas eu te agradeço por toda a Tua palavra que tem nos deixado, que podemos aprender a Te servir melhor e a viver as nossas vidas com abundância. Eu peço neste momento que derrame da Tua graça, derrame das Tuas bênçãos sobre todas as que estão aqui agora ao vivo e também sobre outros que ouvirão depois essa live. Que seja, Pai querido,
um start, que seja um ponto inicial para sair desse processo de ansiedade e viver, Pai querido, a Tua palavra em toda totalidade. E que possamos caminhar daqui para a eternidade juntas, servindo a Ti como nosso Pai, juntas como filhas amadas do Pai. É o que eu peço e desde já agradeço por esse dia em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma, que Deus abençoe cada um, que Ele derrame da graça dele sobre vocês, dê entendimento na palavra e principalmente liberte de todas as amarras de ansiedade, de depressão, de preocupação, de qualquer coisa que vá contra esse Romanos 8:15, que é ser chamado de filhas amadas do Pai. Amém? Deus abençoe. E qualquer coisa, manda mensagem, manda um pedido de oração sobre isso, porque eu vivi tudo isso e eu sei que pela palavra de Deus nós podemos sim deixar a ansiedade para trás e viver uma nova vida em Jesus. Deus abençoe.